Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai dar uma aulinha agora bem bacana sobre transpiração das plantas, né? Então primeiro, vocês já viram alguma coisa parecida com isso? Você colocar um plástico, uma sacolinha em volta de alguma planta, de algumas folhas, e você vai ver que surge água aqui, né? Vocês viram na aula de transporte de seiva que a planta perde muita água por transpiração. E agora a gente vai entender como que ela perde essa água, né? Com um pouco mais de detalhe. Então, primeiro, quando a gente fala de transpiração, a gente está falando das folhas, beleza? Então a folha, tu imagina aqui uma folha como se fosse um livrinho desse, né? Ela tem a parte de cima, tá? E a parte de baixo, tudo bem? E ela é bem fininha, mas quando a gente coloca no microscópio, a gente tem uma série de camadas de folhas, tá? Então, aqui é a epiderme superior e aqui é a epiderme inferior, tá bom? Como é que eu sei que é superior ou inferior? Porque logo abaixo da epiderme superior, você tem umas células, tá? Cheias de cloroplastos aqui, chamadas de células do parênquima palissádico. Paliçada significa tudo assim enfileiradinho. É uma palavra do português, não é da biologia, mas a gente não usa muito, né? Então ele fica todas enfileiradinhas. Abaixo dela você tem o parênquima lacunoso, que forma essas lacunas aqui. Tá vendo os espaços que vai formando aqui, né? Essa parte a gente vai chamar de mesofilo, tá? O meio da folha. E é aqui que faz a fotossíntese. Só que aí você sempre vai ver que o parênquima lacunoso está na parte de baixo. E você tem uns buraquinhos nas folhas chamados estômatos. Eles são normalmente mais comuns na parte de baixo. A gente vai conversar disso, beleza? Então quando você olha uma folhinha, você imagina que ela tem um monte de coisas no meio. Se a gente tivesse presencial, a gente ia fazer uma aulinha lá no laboratório, mostrando essa folhinha cortadinha. É uma aula que dá até trabalho para fazer o corte ali na mão. E a gente ia tentar fazer experimentalmente algumas coisas com o tal do estômato que eu vou mostrar, né? Então a aula hoje ela vai ser sobre a transpiração. Então a transpiração da plantinha, ela vai se dar sobretudo nas folhas, né? E aí ela tem dois tipos de transpiração. Um que a gente vai chamar da cutícula. Cutícula porque acima da epiderme superior você tem uma camada, tá? Que faz com que ela perca menos água. Por isso que várias folhas, elas brilham quando a gente olha, porque é cera nessa cutícula aqui, tá? Então, por uma questão física, a água vai evaporando aqui, ó. Tudo bem? Bom, mas 95% que a planta perde de água, né, são pelos estômatos, por esses buraquinhos aqui, né? Então, a transpiração total da planta vai ser transpiração cuticular mais transpiração dos estômagos, beleza? E aí a gente vai entender como é que é esse tal desse estômago. Se a gente tivesse lá no laboratório, a gente ia ver essas fotinhos aqui, tá? Então, essa parece uma boquinha ou um olhinho, sei lá o que você está interpretando, é o estômago. Então aqui você está vendo uma folha por baixo, assim, ó, a parte de baixo dela no microscópio. A parte de baixo, a epiderme, não tem clorofila, né? Exceto o estômago. Essas células aqui, ó, que vocês já vão saber os nomes, elas são clorofiladas. Tá vendo que ela fica verde, ó? O resto não é, tá bom? E ela forma um buraquinho, ó, uma boquinha, que é aqui que vai perder a água, né? Então, o que é interessante? Essa boquinha, ela não é só para perder água, né? Ela é também para pegar o CO2. Então, a planta precisa de CO2 para fazer fotossíntese. E ele absorve por essa boquinhazinha, tá? Só que, por conta disso, ele perde água também, né? Então, a planta tem que ter um balanço da quantidade que ela absorve do CO2 barra perder a água. Beleza?
Bom, então vamos dar uma olhada de fato como que são chamadas, como que tem o nome dessas estruturas do estômago, beleza? Então deixa eu pegar essa imagem aqui, que eu acho que está melhor, dá pra gente ver um pouquinho melhor. Ó, então você tem... vamos nessa daqui mesmo que está com os nomezinhos, né? Então como é que chama o estômago? Você vai ter duas células com o formato de um feijãozinho, clorofilada, que são chamadas de células guardas. Essa daqui e essa daqui. Elas estão formando a tal da boquinha. E no meio aqui o buraquinho, que vai chamar ostíolo, né? Na biologia, buraco normalmente chama ostíolo, né? Em volta do estômago, essa célula, essa e essa, são chamadas de células anexas, tá? Então você tem as 4 células anexas e você tem as 2 células guardas e o ostíolo. Essa é a estrutura do estômago, né? E aí, o estômago pode estar aberto. Então, aqui você está olhando o estômago de assim, ó. Aqui você está olhando ele assim, tá? Quando ele está aberto, forma um buraco aqui, ó. A água sai. Quando ele está fechado, a água não sai. Tudo bem? Como que acontece essa abertura e fechamento do estômago, né? Bom, essa célula, chamada célula guarda, ela tem que estar túrgida, cheia de água. Quando ela está cheia de água, ela abre. Quando ela está murcha, ela fecha. Como que ela faz isso? A planta joga potássio para dentro da célula guarda. O potássio traz água. E aí a água abre a célula guarda. Quando ela quer fechar, tira potássio, tá? Tira potássio, sai a água também e a célula fecha. Por que sai a água? Lembra da aulinha de osmose, né? Fica mais concentrado, a água vem. Fica menos concentrado, aqui a água vai sair. Beleza? Bom, então, quando as células guardas estão abertas, tá? Quando elas estão túrgidas, o estômago está aberto. Quando elas estão murchas, o estômago está fechado. Beleza? Porque perdeu água. Esse é o mecanismo de abrir e fechar do estômago. E ele tem uma série de controles, tá? Você tem um controle que a gente vai chamar de fotoativo, tá? Ou seja, na presença de luz, a maioria das plantas abrem os estômagos. Na presença de luz, ela abre o estômago. Por quê? Porque é na presença de luz que ela vai fazer fotossíntese. Consequentemente, é quando ela precisa pegar quem? CO2. Então, na luz, o estômago abre. Certo? Quando falta luz, ficou de noite, o estômago fecha, porque ele não precisa mais pegar CO2. Isso na maioria das plantas. Tem plantas que fazem o contrário, né? Que é, por exemplo, o abacaxi. A gente não vai falar das exceções aqui, vai falar do mais comum aqui, né? Outra coisa, quando tem muita água, tem água no solo suficiente, o estômago fica aberto, porque ela não está preocupada em perder água, porque ela tem disponibilidade de água, né? Agora, quando o solo está seco, a planta fecha o estômago, porque ela perde água aqui nas células guarda, né? E o estômago fecha. Beleza? Outra coisa, quando diminui a concentração de CO2, tá? A planta abre o estômago para pegar CO2 para fazer fotossíntese. Quando está com bastante CO2, ela fecha. Então a gente tem 3 controles aqui: luminosidade, a disponibilidade de água e a disponibilidade de dióxido de carbono, CO2. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui, né? Então, olha que interessante. Existem uma série de mecanismos que as plantas fazem para evitar perder água excessivamente. Um deles, várias plantas têm os estômatos só na parte de baixo da folha, né?
Por quê? A parte de cima é que está tomando vento, tomando chuva, né? O sol está lá torando. Então aqui é que perde mais água. E ela guarda o estômago embaixo para perder menos água, né? Então tem plantas que vão ter os estômatos dos dois lados. São plantas que evolutivamente se desenvolveram para viver num ambiente com abundância de água, né? Então, várias plantas assim que vivem em beiras de rios, de lagos, elas vão ter estômago em cima e embaixo, porque elas evoluíram para estar num ambiente cheio de água, né? Se você diminui a água, ela vai morrer. Agora, outras plantas, elas têm essa adaptação. Existem outras adaptações também, como por exemplo aqueles pelinhos, na verdade são chamados de tricomas, que é para proteger o estômago do vento e aí ela perder menos água. Então as plantas tentam controlar. E esse controle, ele é bem complexo, porque lembra da aula de transporte? É através da transpiração que a planta transporta a seiva bruta. Então ela precisa perder água, mas ela não pode perder totalmente a água e ficar desidratada e morrer. Ela também não pode não abrir o estômago, porque ela precisa do CO2, que é a comidinha dela, e também morrer. Então tem um balanço ali, fica aberto, fica fechado. Tudo bem? Bom, aí tem uma coisa aqui que a gente faria com vocês experimentalmente. A gente iria lá no laboratório de química, que tem a balança analítica. Se vocês já usaram, ela é uma balança muito precisa, que a gente até tem que deixar ela fechadinha, porque até o vento, assim, até a sua respiração altera ali a massa. Ela é muito, muito precisa. Então o que a gente ia fazer? A gente ia pegar uma folhinha, tá? E ia colocar na balança. E vocês iam anotando a massa dela. E vocês iam ver que a massa dela vai diminuindo. Daqui a pouco ela estabiliza e começa a perder bem menos, tá? O que é isso? Por que ela está perdendo massa? Porque ela está perdendo água. Então ela perde bastante água, depois começa a perder muito pouca. Mas continua perdendo. Por que isso? Quando a gente põe ela lá, ela está com o estômago aberto. Então ela tem a transpiração estomática mais cuticular. E ela vai perdendo bastante água. Ou seja, ela vai transpirando muito. Quando o estômago fecha, ela para de ter a transpiração estomática. E passa a ter só a cuticular, que é bem menorzinha. E aí ela vai perdendo bem pouquinho. Então a taxa de transpiração vai ficando bem menor. Então se a gente tivesse, né, com a possibilidade, a gente faria um gráfico disso e vocês iam chegar, possivelmente, num gráfico parecido com esse daqui. E se a gente pegar plantas que estão mais acostumadas a perder água, que são de ambientes mais secos, e comparar com plantas que não estão acostumadas, você vai ver que a planta que está acostumada com o ambiente mais seco, ela vai perder a água e vai estabilizar bem antes. Não vai subir aqui, gente, vai estabilizar aqui assim, perdão. E se você tiver uma planta que não está acostumada a perder água, ela demora para fechar o estômago, ela perde muita água, né? Por isso que tem plantinha que a gente tem que colhe e seca muito rápido, murcha muito rápido, e outras ficam bonitonas. É esse mecanismo do controle do estômago e a cutícula protegendo. Tudo bem, pessoal? Então, só para recapitular, né? O estômago aberto, as células guardas estão túrgidas. Ela transpira, perde água e ganha CO2. Estômago fechado, as células guardas estão plasmolizadas, murchas. O estômago está fechado, né? A transpiração da planta total é a transpiração estomática mais a transpiração da cutícula. Da cutícula é constante, né? E do estômago vai depender do mecanismo de abertura e fechamento. Abre e fecha. Ele abre, normalmente, presença de luz, presença de água no solo e menor concentração do CO2. Né? Tudo bem? E fecha quando fica escuro, quando não tem água no solo e quando tem bastante CO2 disponível. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para comentar com vocês.
Um abração, até a próxima.